Imagine um rei poderoso cercado por riquezas e glória, prestes a ouvir uma mensagem que mudaria seu destino para sempre diante dele. Um profeta ousado sem medo, trazendo palavras que poderiam selar sua ruína ou sua redenção, o que levou Natã a confrontar o rei. Qual verdade estava escondida por trás de suas palavras? Como essa história ecoa nos dias de hoje? O rei Davi vivia sua era de esplendor sob o reinado de Deus. No entanto, seu coração não estava em descanso. Enquanto isso, o profeta Natã sentia uma inquietação em seu espírito e foi chamado ao palácio naquela mesma noite. Natã, o profeta escolhido por Deus, adentra os portões do palácio com passos firmes e determinados. Ele observa o esplendor ao seu redor, os salões adornados com tapeçarias de ouro e escarlate, os servos apressados preparando o banquete daquela noite. Enquanto os nobres se reúnem no grande salão, Natã sabe que a verdadeira grandeza não está no luxo, mas sim na obediência ao Senhor. Ao ser recebido por Davi no salão do trono, o profeta traz consigo uma história impactante, a parábola dos dois homens e a cordeirinha. A narrativa ecoa pelos corredores silenciosos do palácio, preenchendo o salão com um silêncio denso. Davi escuta atentamente cada palavra de Natã, sem imaginar que aquela história mudaria para sempre o curso de sua vida e reinado. Natã, o profeta escolhido por Deus, adentra os portões do palácio com passos firmes e determinados. Ele observa o esplendor ao seu redor, os salões adornados com tapeçarias de ouro e escarlate, os servos apressados preparando o banquete daquela noite. Enquanto os nobres se reúnem no grande salão, Natã sabe que a verdadeira grandeza não está no luxo, mas sim na obediência ao Senhor. Ao ser recebido por Davi no salão do trono, o profeta traz consigo uma história impactante, a parábola dos dois homens e a cordeirinha. A narrativa ecoa pelos corredores silenciosos do palácio, preenchendo o salão com o silêncio denso. Davi escuta atentamente cada palavra de Natã, sem imaginar que aquela história mudaria para sempre o curso de sua vida e reinado. Diante da verdade revelada por Natã sobre seus pecados ocultos, Davi sente como se cada palavra fosse uma flecha, perfurando seu coração. O peso de suas escolhas erradas ecoa em sua alma enquanto ele encara a realidade de seus atos diante do profeta enviado por Deus. O rei Davi se vê confrontado não apenas pelo profeta, mas pela própria consciência que clama por arrependimento e redenção. Davi, abalado pela revelação de seus pecados diante de Natã, se prostra em profundo arrependimento perante Deus. Sua alma se enche de remorso e sua mente revisita cada escolha errada que o levou àquele momento. As lágrimas escorrem por seu rosto enquanto ele clama por misericórdia divina, reconhecendo a gravidade de seus atos e a traição contra o próprio Deus que o ungiu como rei. Em um gesto de humildade e contrição, Davi busca a face do Senhor em busca de perdão, ciente das consequências inevitáveis que terá que enfrentar. O silêncio do palácio é interrompido apenas pelo eco dos soluços do rei arrependido, cujo coração se abre para a verdadeira redenção que só pode vir do Altíssimo. As consequências dos pecados de Davi começam a se desdobrar de maneira avassaladora sobre o reino de Israel. A notícia da traição do rei se espalha como fogo em palha seca, ecoando pelos corredores do palácio e pelas ruas da cidade. O povo murmura, os conselheiros balançam a cabeça em desaprovação, e os inimigos de Israel veem uma oportunidade para minar a autoridade do monarca ungido por Deus, enquanto Davi enfrenta o peso de sua culpa e busca a face do Senhor em arrependimento. As fissuras em seu reinado começam a se alargar. As conspirações se formam nos bastidores, as alianças são postas à prova e a estabilidade do reino é abalada. À sombra dos erros do rei Davi paira sobre Jerusalém
lançando dúvidas sobre o futuro de Israel e sobre o próprio coração do homem que um dia foi chamado segundo o coração de Deus. A tragédia atinge a família real de Davi e Anon. Um dos filhos do rei comete uma atrocidade contra sua própria irmã Tamar, causando um escândalo que abala as estruturas do palácio e do reino. A vergonha se espalha como fogo, manchando a reputação da família real e desencadeando uma série de eventos trágicos em busca de justiça. Absalão, outro filho de Davi, irmão de Tamar, decide vingar a honra da irmã e assassina Anon. O sangue derramado entre irmãos mergulha o palácio em luto e revolta Davi, como pai e rei, se vê impotente diante da tragédia que se abate sobre sua casa. As consequências dos pecados do passado ressurgem com força avassaladora, levando a família real à beira do abismo e marcando para sempre o reinado de Davi. Davi, abalado pelas consequências de seus erros, vê seu reinado mergulhar em um turbilhão de traições e desafios. Os murmúrios no palácio ecoam como trovões, questionando a legitimidade do rei, ungido por Deus. Alianças são rompidas, lealdades são postas à prova e a estabilidade do reino é abalada até o âmago, enquanto Davi luta para manter o controle sobre um reino que escapa por entre seus dedos. As sombras de seus pecados passados se erguem como fantasmas para assombrá-los. Cada decisão errada parece ter desencadeado uma cadeia de eventos incontroláveis que ameaçam sua autoridade e sua alma. O rei Davi se vê diante do abismo que ele mesmo cavou, enfrentando as consequências inevitáveis de suas escolhas erradas, enquanto o povo de Israel observa atônito o colapso do reinado que um dia foi símbolo de glória e poder. Após anos de tribulações e arrependimento, o rei Davi testemunha o cumprimento da promessa divina com o nascimento de Salomão, fruto da união entre ele e Batseba. O bebê traz consigo uma aura de esperança e renovação para a família real e para todo Israel. E Salomão é recebido com alegria e bênçãos, sendo visto como um sinal do perdão e da misericórdia de Deus sobre Davi. Seu nascimento é celebrado não apenas como herdeiro do trono, mas como um símbolo de redenção e um novo começo para a linhagem real. A chegada de Salomão traz luz aos dias sombrios do reinado de Davi, renovando as esperanças do povo e mostrando que, mesmo diante das consequências dos pecados passados, Deus ainda cumpre suas promessas com amor e fidelidade. Davi, após os anos de tribulações e arrependimento, sente o peso da responsabilidade a orientar Salomão sobre os caminhos do Senhor. O rei, agora idoso e marcado pelas cicatrizes de seus erros passados, compartilha com o jovem príncipe as lições aprendidas ao longo de sua vida. Sentados nos jardins do palácio, Davi narra as histórias de sua juventude, dos tempos em que era apenas um simples pastor ungido por Deus para se tornar o maior rei de Israel. Ele fala sobre as batalhas vencidas, as alianças firmadas e as consequências dos pecados que o levaram à beira da ruína. Com voz serena e olhos cheios de sabedoria, Davi aconselha Salomão a manter-se fiel aos mandamentos do Senhor e a nunca desviar-se do caminho da justiça e da misericórdia. Salomão absorve cada palavra do pai com reverência, compreendendo a importância de honrar a Deus em todas as suas decisões. O legado de Davi ressoa naquele momento único entre pai e filho, mostrando que, mesmo diante das adversidades e das consequências dos erros passados, a fé inabalável no Senhor pode guiar os passos rumo à redenção. Natã, o profeta escolhido por Deus, retorna ao palácio de Davi em um dia ensolarado, trazendo consigo uma aura de serenidade e propósito. Seus passos ressoam pelos corredores do palácio, ecoando a mensagem divina que ele está prestes a entregar ao rei. Ao adentrar o salão do trono, Natã encontra Davi contemplativo, observando os jardins reais com um olhar distante. Com reverência e firmeza, o profeta se dirige ao rei,
e recorda os momentos de alegria e desafios que compartilharam ao longo dos anos. Em meio à atmosfera carregada de significado, Natã relembra a promessa do Senhor feita a Davi: da sua linhagem surgiria um reino eterno. As palavras do profeta ressoam no salão como um eco do próprio Deus, lembrando Davi da grandiosidade da promessa divina e da responsabilidade que repousa sobre seus ombros. A presença de Natã é como um farol de luz na jornada espiritual de Davi, guiando-o com sabedoria e amor no caminho da fé e da redenção. Após a vida de Davi, seu legado viveu através de sua descendência anos mais tarde. Cumprindo a promessa feita a ele por Deus, nasceu Jesus Cristo, o verdadeiro Rei de Israel e Salvador da humanidade. Jesus veio ao mundo para redimir os pecados da humanidade e estabelecer um novo reino baseado no amor, na graça e na salvação. Sua mensagem de perdão e reconciliação ecoa pelos séculos, trazendo esperança e renovação para todos aqueles que creem. Assim, o arrependimento sincero de Davi e sua busca pela vontade de Deus se refletem na vinda do Messias, que cumpriu a promessa de um reino eterno feita ao antigo rei de Israel. A história de Davi e a profecia de Natã encontram seu ápice na encarnação do Filho de Deus, que trouxe a redenção definitiva para toda a humanidade. Se você se emocionou com essa história, inscreva-se no canal para mais conteúdos bíblicos e deixe seu like para apoiar. Que Deus esteja contigo em todos os momentos da tua vida.